cuja dissertação se intitula As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica. Eu gostaria, antes de dar sequência à arguição propriamente dita, na revista dos trabalhos, de agradecer a presença daqueles que se deslocaram, né, dos amigos, dos colegas, da família, para assistirem a Cíntia nesse dia, e especialmente a banca que aceitou o nosso convite. No caso da professora Renata, a professora já tinha, na verdade, aceitado o convite para o exame de qualificação, fez excelentes contribuições, e agora tem a oportunidade de cotejar o desenvolvimento do trabalho a partir do exame original. No caso da professora Elizabeth, ela está aqui assim, realmente com um esforço grande, pessoal, que eu sei, ela acaba de voltar de um estágio de pós-doutorado no exterior e colocando a vida em ordem ainda, assumindo as aulas da graduação. E nós fazemos um convite à Beth, que ela tem que renunciar à aula, se não me engano, no dia de hoje, para estar conosco. Então, a nossa gratidão aí dupla, tripla. Cíntia, você tem por volta de 20 minutos para falar a respeito da sua pesquisa, especialmente em relação às propostas iniciais dos resultados a que você chegou. Essa apresentação ajuda a plateia, a audiência, a entender melhor o propósito da pesquisa. A banca já conhece o trabalho, fez uma leitura cuidadosa. Então, logo você termina a sua apresentação, a gente pode proceder a isso. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a banca, que realmente a gente sabe que abre mão de outros compromissos para estar presente, despende tempo bastante grande para a leitura do trabalho, gente. Então, muito obrigada, professora Elizabeth, professora Renata, o professor Jean também, porque, como tipóia, tudo veio, está aqui, firme e forte nesse dia. E também a todos vocês que vieram muito de longe para assistir essa apresentação. Então, primeiramente, vou iniciar falando um pouquinho sobre... Então, meu trabalho se chama As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica, e só vou passar um panorama para que vocês conheçam um pouco desse estudo. Então, esse estudo ele tem como objetivo compreender como é que é o processo de construção da identidade, da imagem do enunciador, quer dizer, do ethos, nas cartas familiares escritas pelo médium Chico Xavier. Então, ao longo aí de um período de 20 anos. A nossa perspectiva é a da semiótica gremasiana, e, assim, por meio da análise dessas cartas, a gente buscou compreender como é que se dá a configuração desse tipo de texto, um texto epistolar psicográfico, e como é que a gente pode ver esse texto como um gênero específico, um tipo de texto, em especial, diferenciado das cartas comuns, das cartas típicas, do gênero epistolar como a gente conhece. Então, um pouco sobre as cartas. Então, as cartas na obra do Chico Xavier, elas são uma parte apenas de uma obra de 450 títulos, então, que são divididos em estilos como romance, poesia, conto, crônicas, enfim, tem uma vasta produção psicográfica. Psicográfica porque o médium atribuía tudo que ele escrevia aos espíritos. Ele dizia que não era nada dele, tudo pertencia a essas entidades. Então, dessa produção de 450 títulos, por volta de 100 são cartas conhecidas como cartas consoladoras ou cartas familiares. Então, elas eram destinadas aos cônjuges, aos pais, enfim, familiares enlutados que iam até Uberaba para conhecer, para conhecer o centro do Chico Xavier, o centro espírita onde ele atuava, também receber as palavras de alento ali naquele momento de luto e tentar uma comunicação, tentar receber notícias daquele ente querido que tinha falecido, Bom, então isso aqui é um exemplo, até coloquei para vocês terem uma noção. Isso é uma carta, uma facsímile, de uma carta do Chico Xavier. E todas essas cartas eram recebidas e compiladas aí durante 2 décadas por editores, que eram também espíritas. Então essas edições aí, elas foram publicadas nessa obra epistolar e eram comentadas por esses editores.
né, que agregavam ali comentários, enfim, a cada texto, né, por meio de entrevista com a família. E essas cartas são muito polêmicas porque chegaram, inclusive, a ser utilizadas como meio de prova pela justiça, em 4 casos de homicídio. Então, o Brasil é o único país do mundo a registrar esses casos que são bastante peculiares ali. Bom, só para ter uma noção, então, por que estudar, né, as cartas do Chico Xavier? Primeiro, pelo impacto sociocultural e editorial dessa escrita psicográfica no Brasil. Isso move um mercado editorial muito rico, e a gente sabe que é um mercado bastante interessante, né, para muitas editoras, inclusive atuam nesse segmento, porque ele é bastante rentável. Pelo surgimento de produções culturais significativas, como cinema, teatro, novela, advindas dessas produções escritas, dessas obras, que muitas delas são best-sellers, como O Nosso Lar, que tem mais de 2 milhões de cópias, né, vendidas, exemplares, e pelas repercussões judiciais que existem dessas cartas. E o que é interessante é que existe, inclusive, uma associação jurídico-espírita que até hoje estuda a possibilidade de aplicação, de adoção dessas cartas como meio de prova jurídico-judicial. Então, assim, é algo muito polêmico, realmente. A minha opinião depois disso, eu acho que é importante ressaltar depois de estudar, eu acho que uma coisa é a instância, né, judicial, e outra coisa é a questão da crença. Realmente acho que tem que preservar esse princípio do direito laico, né? É muito importante respeitar isso. Objeto inexplorado. Por que eu coloquei esse tópico? Né? Porque até o momento, até o meu estudo, não havia nada, nenhum tipo de investigação a respeito dos mecanismos linguísticos e discursivos do texto epistolar. Então, não se sabia, né, até então, a respeito desse funcionamento. Eu acredito que é uma contribuição do estudo, a inicial, obviamente, mas, né, para erguer essa questão para os pesquisadores. Bom, então o corpus do estudo é constituído de 10 cartas psicografadas, escritas entre os anos de 1974 e 1980, atribuídas a 3 autores. Então, quando a gente foi fazer a seleção do corpus, fizemos pelo princípio de representatividade, ou seja, quais os autores mais apareciam, quais eram os autores mais recorrentes, e dentre esses mais recorrentes, que eram 6, que iam se repetindo ao longo de 20 anos, né, nós tiramos os 3 mais semelhantes em termos de estilo, o discurso mesmo. Por quê? Porque a escolha desses autores semelhantes poderia, no caso, possibilitar o estudo do léxico, dos estilos, das formas de constituição dessas identidades, né, manifestadas na epistolografia psicográfica de Chico Xavier. Então, os livros, né, de onde nós retiramos as cartas foram 4, Entre Duas Vidas, Jovens no Além, Somos 6 e Gaveta de Esperança. E Jovens no Além e Somos 6 são os best-sellers nesse segmento. Os objetivos do trabalho foram, né, o primeiro, o objetivo geral, ele foi compreender do ponto de vista semiótico como se dá a constituição dos ET manifestados na epistolografia psicográfica de Chico Xavier, concebida enquanto prática semiótica. O que é interessante é que essas imagens, e essa foi a nossa hipótese inicial, né? Essas imagens, dentro da doutrina espírita, né, se corre aí uma ideia de que cada autoria, cada imagem de enunciador é muito distinta uma da outra, possibilitaria realmente se identificar a identidade do suposto falecido. E, no fim das contas, né, essa imagem de enunciador, ela, claro, no fim do estudo, não se diferenciou enormemente, mas tem seus traços distintivos, né, e mostrou muitas similaridades, ou seja, similaridades próprias do tipo de texto que a gente está lidando, próprias da prática da psicografia, e, enfim, essa hipótese, essa ideia recorrente, a gente pode trabalhar com ela e ver que não é tão distinto assim uma da outra, mas existe sim traços distintivos. Bom, os objetivos específicos, né, incluem analisar o funcionamento dos mecanismos enunciativos e enunciativos envolvidos na construção da identidade do enunciador, identificar os principais ET que se manifestam no corpus, observar se há ou não coerência na totalidade discursiva, ou seja, se essas imagens se mantinham ao longo do tempo, se essas imagens de enunciador tinham ali uma consistência,
E isso ao longo de intervalos maiores ou menores, e também demonstrar como a configuração da carta poderia nos permitir caracterizá-la como um tipo diferente de texto, um tipo peculiar e diverso ali dos textos epistolares típicos, né? Os subsídios teóricos. Como eu já comentei, nós adotamos os pressupostos da semiótica greimaziana e também as contribuições dos estudos pós-greimazianos, como no caso dos trabalhos de Jacques Fontany, que é uma referência nesse trabalho para o estudo das práticas semióticas, porque a gente entende que a prática psicográfica ela é uma prática que gera sentido, gera esse texto que a gente tem aí, e tem toda uma configuração que nos permite caracterizá-la e diferenciá-la de outras práticas. Então, foi nesse sentido que nós utilizamos essa conceituação. E outro ponto também importante era a compreensão de que, afinal, o que era mesmo o texto epistolar típico, para a partir disso poder distinguir essas características do texto psicografado. Então, a gente partiu de desses pontos. E os procedimentos metodológicos que nós utilizamos. Então, entre os conceitos que nos orientaram nas análises foram de práticas semióticas, contrato fiduciário, presença e relações entre etos e estilo, né? Tais noções foram escolhidas com base nas análises iniciais das cartas do Chico Xavier, ou seja, fizemos as primeiras análises, vimos o que era realmente relevante em cada uma, aquilo que era predominantemente importante para definir uma carta psicográfica, para definir essa construção desse ethos, e a partir daí todos os textos posteriores foram baseados nesses primeiros procedimentos. O trabalho está organizado em 3 capítulos. Capítulo 1, ele é intitulado As Cartas de Chico Xavier, a psicografia epistolar como prática semiótica. Esse capítulo ele trata ali do impacto cultural e editorial das cartas psicografadas. Também nesse capítulo nós definimos os conceitos que ajudaram a direcionar as análises e também escrevemos nesse capítulo o que era, segundo a semiótica francesa, uma configuração de uma carta típica e o que era, como a partir disso, era o funcionamento do texto epistolar psicográfico. Então isso é o conteúdo do primeiro capítulo. No segundo, nós tratamos da edição das cartas psicografadas. Então todos os processos de edição, as formas aliás, as estratégias, né, de procedimentos para veredicção, interpretação, manipulação, persuasão, todas essas estratégias nós buscamos observar nesse tipo de texto, especialmente no texto do livro, não nas cartas como texto isolado, mas naquele comentário que o editor agregava, nos documentos que ele agregava quando fazia as compilações de cartas do Chico Xavier. Então, e a forma como ele buscava que o leitor aderisse àquele discurso. Ou seja, eu não sou espírita, por exemplo, leio um livro e a partir dessa leitura, por essas estratégias enunciativas, eu sou levada a crer, se essas estratégias são realmente eficientes, elas me buscam, elas me fazem aderir a esse discurso. Então, todo esse olhar do editor a gente tentou buscar no segundo capítulo. No capítulo 3, nós falamos de identidade e veredicção. Então, apresentamos as análises feitas, para essa análise da construção das autorias espirituais, evidenciamos as recorrências, a coerência na totalidade discursiva, a produção de efeitos de verdade, os contratos, a manipulação, enfim, todos os mecanismos que nós conseguimos observar que estavam envolvidos na organização e funcionamento desses textos. Bem, então, como resultados, as considerações finais do nosso trabalho. O primeiro aspecto que nós conseguimos observar foi a caracterização da psicografia epistolar como gênero e prática. Então, entre as características que definem o texto psicográfico, o texto epistolar, podemos apontar a não vinculação desse texto a um regime de troca, ou seja, não existe troca de carta psicografada porque não tem retorno, só desse suposto espírito para o familiar. Não existe um movimento reverso, o remetente responder. E é engraçado que as cartas, que são observadas numa sequência,
tem respostas como se aquele remetente de fato tivesse feito perguntas, são perguntas pressupostas. Como, olha, eu sei que você está pensando tal coisa, ou fiquei feliz que você fez isso, você fez aquilo. Então, informações que geram um efeito, um impacto ali, né, na verdade, do sentido, que é aquele efeito de verdade, de, poxa, nossa, como é que é? Se ele sabe realmente o que eu estou pensando, então é porque é verdade. Isso é um efeito discursivo. Nós não estamos falando que existe ou não existe realmente um espírito se comunicando ali. Então, além desse esquema de comunicação unidirecional, nós vimos que também esse objeto suporte, a carta psicográfica, ela tem formas de legitimação desse remetente, ou seja, como é que, se não tem endereço, se não tem um envelope fechado, como é que a carta chega para a pessoa certa? Como é que eu sei que aqui na sala, por exemplo, nós temos, eu escrevo uma carta, como é que eu sei que é para ele? Ou como é que aquela pessoa se identifica com aquela carta a ponto de chegar para quem tem que chegar? Então, esse texto, materialmente, ele tem formas de organização e textualmente também procedimentos que fazem geram esses efeitos de sentido, de autenticidade, de realidade. Também, a partir da programação da cena prática da psicografia, nós conseguimos articular outras duas práticas, que é o transe e a escrita, ou seja, a prática psicográfica epistolar é constituída da articulação de duas outras práticas, e o sucesso dessa prática vai depender do bom ajustamento entre essas duas outras. Bom, vamos partir. A análise do corpus nos possibilitou constatar, então, que o gênero psicográfico se configura a partir da combinação entre um tipo textual, que é o texto epistolar, o texto da carta, e dois tipos discursivos, que é o discurso epistolar e o discurso doutrinário, conforme a noção fontaniliana de gênero. Até depois, há uma discussão à parte, a gente pode comentar que a Fontani entende que o texto, um texto ali vai ser composto por um tipo textual, que é aquela forma dele, e um tipo discursivo. Nesse caso, nós temos dois tipos discursivos, que a todo tempo estão ali se alternando, compõem esse texto epistolar psicográfico. Bom, a descrição do processo de edição das cartas. Sobre isso, nós chegamos às conclusões de que, no nível das práticas, as estratégias, nós podemos compreender como se dão os ajustes entre a prática psicográfica e de edição, pelas quais o texto é ressignificado e inscrito num outro objeto suporte. E também nós conseguimos compreender de que estratégias o editor lança a mão quando ele quer fazer intervenções textuais ali, para persuadir o seu leitor. Então, para garantir a eficiência desse fazer persuasivo, do interpretativo também, garantindo a adesão ao contrato fiduciário. No terceiro aspecto, sobre a construção dos ET manifestados na epistolografia psicográfica, do Chico Xavier, nós vimos que, para se chegar a uma diferenciação entre essas possíveis imagens de enunciador, a gente tinha que recorrer a essas repetições, ou seja, as recorrências nas formas de utilização de temas e figuras, relações axiológicas, ou seja, relações de valor existentes nesses textos, os programas narrativos estabelecidos, os registros de fala empregados, formal e informal, o estilo utilizado, poético ou não poético, e no tipo de discurso predominante, se era doutrinário ou epistolar. Então, esses traços recorrentes aí, poderiam nos auxiliar a caracterizar cada autor espiritual. Como de fato vimos que essas paixões que os movem, os registros de fala são os aspectos mais fáceis ali de perceber que há diferenças, há distinções. E mesmo ali essa coerência discursiva, a sequência narrativa de uma carta para outra e tudo mais. Só que, claro, que o corpus demonstrou a presença de similaridades, semelhanças, em termos de estratégias, de procedimentos mesmo, de estruturação e de configuração textual. Ou seja, a presença de oscilações entre registros, estilos e discursos, essas alternâncias presentes dentro de uma mesma carta, que geram um efeito como se duas imagens de enunciador ou duas identidades se revezassem na tarefa de comunicar, de passar ali uma mensagem.
Então, por exemplo, o Jair Presente, só para vocês terem uma noção aqui, na mesma carta ele falava assim com a mãe, com o grupo dele: não coloquem a imagem desta mensagem no gibi de ensinar. Isso é conversa de casa, fora da prensa de imprensa. Se eu não garanto já o jamegão aqui deste modo, vocês estarão aí de olho comprido e de espírito jururu. Então, com bastante presença de gírias, até de uma forma muito intensiva, né? E já no outro parágrafo, quase na sequência, ele diz: fomos e somos rapazes decentes, e porque largamos cabelos nas caras para não ficarmos caretas, isso não é motivo para sermos espíritos adoidados, querendo o que não se deve querer. Então você já vê uma construção um pouco mais formal, sai um pouco já daquela, né, sai desse primeiro parágrafo aqui, você vê uma alternância, inclusive discursiva, porque ele está lá se comunicando com a mãe, de repente, então essa imagem desse anunciador aí, ela se modifica e já parte para um discurso doutrinário, de não ser não, logo em seguida, assim, não, porque tem que trabalhar, porque tem que se comprometer, enfim, evoluir. E por último, então, a partir dessas observações, a gente viu que é possível apontar a existência não de vários ET, ou seja, de várias imagens de anunciador, mas de uma imagem, de um ethos dual. Dual por quê? Porque ele é marcado pela sobreposição desse ethos doutrinário, ligado ao médium, na verdade, essa imagem do médium, e do ethos do jovem, enquanto perfil social, porque esses três autores eram jovens, da mesma faixa etária, mesma classe social, então a gente vê uma tentativa de criar uma imagem, né, que é aproximada, sempre fragmentária, né? E, com base nisso, a gente vê que se configura um ethos ambíguo, mas que é totalmente aceitável dentro do sistema de crença do espiritismo, porque na doutrina espírita é algo corrente de que o espírito e o médium se comunicam numa espécie de alternância mesmo, como se fosse uma sincronia em que os dois tentam se comunicar. Aliás, o médium às vezes fala e às vezes o espírito consegue passar a mensagem dele de uma forma mais clara, talvez ali mais mecânica, e na verdade isso em termos enunciativos, enfim, esse discurso acaba se projetando, acaba se manifestando dessa maneira, nessa alternância mesmo, que é possível você selecionar dentro de um texto, pegar uma carta e você vê claramente os blocos, né, em que a gente vê o texto marcado por essa característica. Enfim, eu tentei falar aqui de uma forma meio rápida para não estender muito, mas essa é a ideia do trabalho. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Sérgio. Bom, passando aquele momento agradável, e agradável mesmo. O candidato nem